Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vlog. Tem muita gente nova por aqui e assim, pra mim é surreal a proporção que o meu vídeo tomou, porque foi o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Então eu fico muito feliz de ter vocês por aqui, espero muito que vocês aproveitem, que vocês gostem. A ideia é que esse seja um espaço para que a gente possa trocar muito e que a gente seja besties, porque eu vou compartilhar tudo com vocês. Então muito obrigada pela sua companhia. No último vlog eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado o Nocticadia e eu comecei a ler ele essa semana. Ele é um livro um pouco grande, tem mais de 600 páginas e eu finalmente consegui chegar na página 100, então por isso eu até demorei pra vir aqui falar, justamente porque eu queria ler um pouco mais para poder entender a história e trazer aqui as minhas impressões para vocês. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Lilia, que é uma jovem que tá passando por momentos muito difíceis na vida dela, né? Então ela acabou de perder a mãe dela estava muito doente e assim, uma doença estranha e desconhecida e que muitas pessoas não acreditam, né? Quando ela conta o que acontecia com a mãe dela, as pessoas ficam meio desacreditadas porque é uma coisa meio bizarra e até nojenta, tá? Então aqui também já fica o aviso, para quem tem sensibilidade, talvez esse livro não seja a melhor escolha porque realmente ele é bem descritivo e tem cenas muito gráficas, então pode gerar aí um pouco de desconforto. E aí ela perdeu a mãe e só sobrou ela, a meia-irmã e o padrasto. Eles estão passando por muitas dificuldades financeiras, eles vivem ali realmente numa situação muito precária, tanto que eles até decidem alugar o quarto que era onde a mãe ficava para ter uma renda extra. É que tudo na vida dela muda quando ela recebe uma carta da universidade que fica em Dracadia. Dracadia é tipo uma ilha que tem aqui no livro, eu esqueci o nome da universidade, mas enfim, ela recebe a carta para ir para essa universidade. Ela recebeu essa carta porque ela submeteu um projeto onde ela falou sobre a doença da mãe dela, sobre os sintomas que a mãe dela teve, tudo o que aconteceu, e a universidade entrou em contato com ela justamente por isso. Eles falaram que ela não estava maluca, que aquilo realmente existia, que eles sabiam do que ela estava falando. Eles estavam convidando ela para ir estudar nessa universidade. Ela fica no impasse quando ela recebe essa carta, porque assim, ela tem muita vontade de estudar, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que tem muitas responsabilidades, né? Então ela não quer deixar a família dela na mão. Mas aí ela acaba aceitando e ela tá indo para essa universidade. Por outro lado, também temos o ponto de vista da história do Deverick, que é o professor que trabalha nessa universidade. Algo muito interessante sobre esse personagem é que assim, ele é moralmente duvidoso, tá? Então ele tem atitudes muito questionáveis logo no início do livro e a gente não consegue entender muito bem as intenções dele ali, sabe? Eu tô exatamente nesse momento onde ela tá indo pra lá e aí eu tô entendendo que eles vão se conhecer e que daí vai surgir um romance, né? É o que eu estou colocando aqui na minha cabeça. Mas, por enquanto, sobre a história é isso. E o meu único aviso é, dê uma lida nos gatilhos, dê uma lida sobre o que o livro fala, porque, como eu mencionei, tem cenas gráficas e que podem gerar desconforto para algumas pessoas.
Mas até agora eu tô gostando bastante e vou atualizando vocês sobre as minhas considerações. Hoje é sexta-feira e tá muito frio por aqui. Eu queria muito ficar lendo, mas enfim, aproveitei meu horário de almoço para avançar um pouquinho mais na história. E assim, eu acabei de passar por um trecho que eu surtei muito. E aí, só para dar um contexto para vocês, a Lilia já chegou na faculdade, já tá tendo as aulas e ela faz parte da turma do Deverick, né, que foi aquele professor que eu mencionei. Só que assim, o Deverick é um professor que dá aulas para turmas muito avançadas e não faz muito sentido a Lilia estar na turma dele porque ela acabou de chegar. E começa a ter uns burburinhos sobre isso e meio que tentam tirar ela da turma dele. É aí que vem o trecho que eu mencionei. Ninguém tocava no que era meu sem arcar com as consequências. A minha turma, os meus requisitos, a minha aluna. Sem dúvida, Lilia Vespertini seria uma dor de cabeça gigantesca, mas ela era minha dor de cabeça. Gente, eles nem interagiram direito ainda, tá? Inclusive, as interações entre os dois é uma coisa meio estranha, porque ele é muito rabugento, assim, ele é uma pessoa totalmente fechada. E lembra que eu falei? Ele tem uma moral duvidosa. Então, assim, ele já tá sentindo que tem alguma coisa aí por ela. Lembrando que esse livro aqui é relação professor-aluna, tá? Então é meio que um romance proibido. Aí eu tô chegando no capítulo 20, na página 162, mas eu tô gostando muito dessa história. E assim, se eu já surtei com isso aqui, imagina o restante dessa história. Gente, eu acabei de chegar no capítulo 28, parei na página 218. Eu tô em choque. Mas assim, o capítulo 25 e 26, pra quem for ler, venha conversar comigo depois no direct lá no Instagram, porque eu precisei parar tudo que eu tava fazendo pra ir surtar com as minhas amigas que também estão lendo esse livro, porque eu fiquei muito chocada, gente. É, assim, são coisas muito proibidas, tá? Já adianto. Domingo por aqui. Hoje eu consegui ler mais um pouquinho, avançar um pouquinho na história, depois venho falar um pouco mais pra vocês o que eu tô achando, porque não aconteceu nada grandioso pra eu falar ainda. Aproveitei também o dia pra finalizar os posts da semana e tava começando a editar esse vlog enquanto eu assistia aos jogos aí que estão passando da Copa. Mas por que eu parei aqui pra vir conversar? Chegou um pacotinho aqui, um recebido pago. E assim, gente, eu de verdade não tava planejando comprar esse livro esse mês. Mas eu tô gostando muito dessa leitura de agora e eu sei que se eu não pegar um livro muito bom em seguida, eu vou cair numa ressaca literária. E como esse é um romance que eu tava querendo muito ler, eu falei, por que não, né? Então vou mostrar aqui pra vocês qual livro é. É de uma autora de fantasia, mas eu gosto muito dos romances dela. E esse é um livro que eu tava muito ansiosa para ler, que é As Coisas Belas e Preciosas, da Rebeca Yarros. Para quem não conhece, Rebeca Yarros é autora de Quarta Asa. Eu até tenho uns livros aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas eu já li Quarta Asa, Chama de Ferro, ainda falta ler Tempestade de Ônix. Mas ela também tem livros de romance, e quando eu decidi dar uma chance para os livros de romance dela, eu me surpreendi muito positivamente. Então, eu já li 2, vou até pegar aqui pra vocês. Tudo que Deixamos Inacabado foi um livro que eu amei, como vocês podem ver pelas marcações. É uma história linda, fala sobre o amor, assim, de uma forma
inexplicável, porque é um amor que transcende o tempo, sabe? Também li A Última Carta, eu amei esse livro e assim, gente, esse aqui é destruidor, tá? Se você quiser um livro pra chorar, esse livro aqui é a indicação que você precisa, tá? Esses livros não fazem parte de nenhuma série, você pode ler individualmente, mas eu tava muito ansiosa por esse aqui. E eu não sei nada da história, tá? Porque eu não sei vocês, mas eu não costumo ler sinopse, não. Eu vou no filme. Se é uma autora que eu já conheço, que eu sei que eu gosto, eu não vou procurar sinopse. Tô muito ansiosa para começar esse daqui, gosto muito dessa autora, então provavelmente vou gravar vlog desse aqui também. Finalizei Nocticadia e queria falar aqui com vocês sobre o que eu achei dessa leitura. Ontem eu fiquei lendo até tarde e hoje eu consegui ler bastante também, então por isso que eu acabei finalizando essa leitura. E assim, eu gostei, mas eu tenho algumas ressalvas sobre a história. Vamos começar pelos pontos positivos. A escrita da autora é muito fluida, então a cada capítulo você quer saber mais, você não quer parar de ler, você quer saber o que vai acontecer com os personagens, e eu acho que isso é muito bom e me fez ler esse livro muito rápido. O fato da escrita da autora ser muito fluida, isso ajuda bastante, né? A história não ficar tão maçante. Outro ponto positivo também é que o casal tem muita química, então as cenas entre os dois é sempre cheia de tensão e muita paixão, aquela coisa ardente. Então acho que um casal que entrega química é muito importante quando a gente fala de livros que tem romance. Agora falando dos pontos negativos que me fizeram não dar 5 estrelas para esse livro, acho que tá principalmente em relação ao casal. Embora eu tenha falado que eles tenham muita química, eu sou leitora de romance contemporâneo, então eu gosto de desenvolvimento, eu gosto quando o casal demora a se envolver, a ficar junto, e isso acontece nesse livro, mas pra mim faltou muito desenvolvimento. Pra mim ficou parecendo que só existia um desejo carnal e aquela paixão ardente entre os dois, né? Porque é um romance proibido, ele é professor, ela é aluna, então acho que pra mim só ficou nisso, sabe? Outra coisa que me incomodou também foi o caminho que a autora utilizou para trazer as resoluções de alguns conflitos e as explicações, né, principalmente. Porque a gente tem um mistério rolando aqui, né, em relação à protagonista, e de verdade eu tinha muita expectativa para saber como que ela ia atrás disso, como ela ia descobrir as coisas, e confesso que eu fiquei meio decepcionada em como a autora fez isso. Teria sido mais legal a gente acompanhar a jornada da protagonista descobrindo tudo o que ela precisava descobrir e não da forma que aconteceu. O que eu tô falando bem por cima porque eu não quero dar spoiler pra quem não leu. Então esses foram os principais pontos aí que me incomodaram e que acabaram me fazendo diminuir um pouco a nota. E pra mim, a questão do casal foi uma coisa que pesou muito, tá? Porque até 60% do livro eu tava amando, e aí quando o casal realmente começa a ficar junto, como ficou só essa coisa da paixão ardente e carnal, tem muitos hots nesse livro e de verdade pra mim não é um problema, pra mim não tem problema livro com hot, livro sem hot, eu leio os dois, mas pra mim ficou um pouco excessivo, parecia que era só isso, sabe, sobre o casal. Eu acho que enquanto existia aquela tensão, aquela coisa, eu tava muito, sabe, conectada com eles, mas depois acabou perdendo um pouco e enfim, confesso que isso acabou me decepcionando, mas eu acho que é uma questão de gosto, né? Acho que esse foi meu primeiro livro do gênero, não sei se eu vou tentar ler outros, mas gostei da experiência, serviu para sair da minha zona de conforto e, de verdade, como um todo, não foi um livro ruim, tá? Eu tô entre 3 e 3 estrelas e meia. Gostei da história, acho que para quem já lê Dark Romance, provavelmente vai gostar desse livro, e se você, assim como eu, nunca leu, mas quer começar a ler livros do gênero, talvez esse possa ser aí uma boa indicação. Lembrando
se atentem aos gatilhos em relação a essa história, tá? Tem a lista de gatilhos logo no início do livro, mas se vocês pesquisarem aí na internet, vocês conseguem encontrar também. E aí já vou aproveitar para encerrar esse vídeo, então muito obrigada se você assistiu até aqui, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal para você não perder nada, ativa o sininho para quando eu soltar vídeo novo subir a notificação aí para vocês. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado esse vlog. Um beijo e até o próximo!